Ah, beleza, então. Boa noite. Boa Ai, noite. ai, Pedro abriu a câmera. Ah, é? Calma que. eu- Mano, A nossa, eu gravação vai preciso começar de assim, um. com o Pedro abrindo a câmera. Eu preciso de um. Coisa. Eu preciso disso. Aí coloca aqui o celular. Mas tá virado. Não é pra tá. Ah, calma aí. Oh, agora sim, Ah, agora agora sim. sim. Agora sim. Agora ficou perfeito. Boa, Pedro, boa. Ah, agora sim. Pronto, vai, Breno. Pode começar sua apresentação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro que é da leitura obrigatória da FUVEST, chama Memórias de Marta, escrito pela Júlia Lopes de Almeida, que é essa moça aqui. E o livro foi publicado em 1899. E esse livro, ele não, embora ele não tenha uma certo se ele é naturalismo ou realismo, ele fica oscilando entre os dois. Então, pode ser considerado como realismo e naturalismo. Agora, resumir um pouquinho o livro, só para saber mais ou menos a história, que você não leu ainda, Pedro, nem talvez o Arthur também não tenha lido, então, falar um pouco da história. Basicamente, conta a história de uma menina que chama Marta, já que são as memórias da Marta. A mãe dela também chama Marta, e as duas vivem em um cortiço, o Cortiço São Cristóvão. E o pai da menina morreu quando a menina era bem pequena. O pai dela faleceu. Então, desde então, só a mãe dela, a mãe dela tinha que sustentar a menina sozinha. A mãe, ela era uma engomadeira, então ela engomava a roupa lavava, e engomava a roupa de pessoas ricas da região. Inclusive de uma pessoa que vai aparecer no final do livro, que chama Miranda, assim o mesmo nome lembra o mesmo nome de um personagem do Curtiço, mas muitos nomes de personagens do Curtiço também aparecem nessa obra, já que eles são do mesmo tempo. Não sei se tem uma relação, mas tem alguns personagens que têm o nome igual. E a mãe dela trabalha muito. Durante o livro todo mostra a mãe dela trabalhando muito para sustentar a menina e para deixar a menina feliz ou para curar a menina de alguma doença que ela teve. Então eles vivem nesse cortiço. Nesse cortiço, a menina tem alguns amigos, assim. Tem uma vizinha dela, que é uma ilhoa. Ilhoa, no caso, uma mulher que que nasceu numa ilha. E essa mulher é muito brava, ela bate nos filhos. E ela, assim como dizia no livro também, ela injuriava o marido, alguma coisa assim falava. É, Aí também essa Ilhoa tem três filhos. Uma delas é a Carolina, que é a mais velha, que cuida da casa e dos filhos e dos irmãos. Tem a Rita também, que é a irmã menor. E tem o Maneco, que é um menino que desde criança sempre ele aprendeu a beber num bar. É, Depois de um. Aí acontece um episódio nessa história que é importante, que é quando a menina, a Marta, ela vai junto com a mãe à casa de uma das clientes, que é a mãe dela engoma a roupa, que é a mãe da Lucinda. E aí a menina, ela encontra essa Lucinda, que é uma menina rica, que tem bonecas e tem outras coisas, tem um vestido muito bonito, e quando elas duas se olham no espelho, a Marta se sente muito inferior, em beleza, em outros aspectos em relação à menina que é rica. Então, ela começa a partir desse momento do livro a se rebaixar às outras pessoas. E quando essa menina vai a essa casa, a mãe da menina lhe dá um vestidinho que não servia mais à filha. E também fala sobre
essa menina ir à escola, começar a frequentar a escola pública. Então, já que agora a menina tem algumas roupas que seriam melhores, assim, porque são roupas que a mulher rica estava dando a ela, agora ela poderia frequentar a escola. Então, a menina começa a estudar. Lá na escola, ela conhece algumas meninas que ela nunca tinha socializado muito. Ela conhece algumas meninas e ela se aproxima mais de uma que chama Matilde, que ajudava ela com as lições. Aí depois que essa Matilde ela começa a roubar os materiais e aí a professora castiga ela falando que ninguém mais pode conversar com ela, a Marta troca essa Matilde por uma outra menina, que se chama Clara Silvestre, que embora não ajudasse ela muito com as lições, ela servia de companhia. Então começa a virar amiga dela. É, Passa bastante tempo nessa parte da escola, falando dessa amizade um pouco com ela, com a Clara Silvestre. Depois, quando a Marta leva uma amiga dela do Curtiço para a escola, voltando para essa parte do Curtiço, conta a história de alguns moradores, assim como conta no Curtiço do Aloysio Azevedo, conta a história de alguns moradores do Curtiço. Nessa história de Memória de Marta também tem partes que contam o, sobre os moradores do Curtiço. Conta sobre o Maneco, que, como eu disse, era um menino que desde pequeno aprendeu a beber e ele desenvolve uma doença que é basicamente incurável, talvez para a época fosse incurável, e ele tinha um prazo de 1 ano para viver e depois ele ia falecer. Conta também a história de dois amigos que no final um mata o outro para poder ficar com todo o dinheiro que um deles guardava muito e e um outro morador que era muito explorado, o seu trabalho era muito explorado. Basicamente, esses são alguns personagens principais que são histórias contadas. É, Quando a menina ela continua a frequentar a escola e um dia ela estava muito triste por causa que ela muito triste e também muito alheia, assim, muito assustada, porque ela viu um dos moradores do cortiço, aquele que tinha sido morto por o outro pegar o dinheiro dele. Ela viu o cara morto na casa e ela ficou muito apavorada. Então ela foi, ela estava muito triste na escola e a professora falou para ela que ela ia começar a receber um ordenado, um dinheiro para lá na escola o que ela fazia, de alguns trabalhos que ela fazia na escola. E ela começou a servir de exemplo na escola. Ela começou a pensar também a ser professora. Pensou em ser professora. Não necessariamente para ajudar a mãe, nem necessariamente. Agora, inicialmente, não era para ajudar a mãe, nem nada. Era só porque ela tinha visto que se ela ganhasse dinheiro, ela poderia ter o luxo que a Lucinda, aquela menina do início da história, teve. E então ela começa a ganhar esse dinheiro. E aí, um outro episódio que acontece na escola, que é muito importante para essa obra, é quando a menina ela olha para um menino lá e ela se apaixona por esse menino instantaneamente. E o menino depois segue quando a professora tá levando a Marta para casa e o menino vê a menina entrando no cortiço. E aí a Marta começa a achar que o fato dela morar no cortiço faria com que as outras pessoas não quisessem se relacionar com ela, porque o cortiço é um lugar pobre. Então, ela resolve se mudar para uma casa que era na frente da escola. E a mãe dela, que já trabalhava muito para sustentar a menina, começa a trabalhar mais duro ainda e mais, é, muito mais força para a mãe dela. É, a mãe acontece em outros episódios e agora pulando para um outro mais importante é quando a menina ela viaja com a professora. Quando a menina viaja com a professora, por conta de do que a mãe dela falou de para
professora chama ela para alguns lugares, não sei o quê. Que ela vai para pro jantar na casa da professora, e aí depois, o próximo passo é ela ir para uma viagem com a professora. Nessa viagem, ela conhece um menino que é um primo dessa professora, e esse primo chama Luiz. A Marta se apaixona perdidamente pelo Luiz. Até o final do livro, basicamente, ela lembra do Luiz, até o penúltimo capítulo, ela ainda pensa no Luiz. E só que, embora o Luiz é uma pessoa muito diferente do que a Marta é. Agora, há pouco, quando eu estava olhando algumas análises do livro, assim, eu encontrei uma que estava falando que a pessoa que ama se apaixona pela que tem o que você não tem. Alguma coisa assim, que pelo jeito é uma frase de Sócrates. E faz sentido falar, relacionar isso com o livro, já que a menina, ela era exatamente o contrário do que o Luiz era. Porque ela estava muito triste enquanto ele era muito feliz. Ela estava apavorada com a chuva, ele gostava da chuva. Eram bem esses contrastes. É, mas então, ela viaja, encontra esse Luiz, se apaixona por ele. Ele vai dando bola para ela, mas no final ele acaba ficando com uma outra mulher, que ele conhece rapidamente. Ele simplesmente muda, vai para uma outra mulher, que é uma americana. E a Marta fica muito triste. Ela volta para casa muito triste e passa muito tempo muito triste. Até que a mãe dela recebe um, um jornal dado pelo Miranda, que é um dos clientes dela. O Miranda falando que abriu um concurso para ser professora. Ela faz o concurso, vira professora. E só que ela é muito feliz nisso, de que ela conseguiu ser professora, mas ela ainda assim descobre que o Luiz, que era esse menino que ela gostava, ia se casar com uma outra mulher, nem era aquela americana, era uma outra mulher. Ela se casa com essa, ela ainda fica muito triste, porque ela ainda gostava do Luiz. Mas aí depois ela acaba se casando com o Miranda, que era esse solicitador, o cliente da mãe da Marta. E aí a mãe da Marta fica muito feliz que ela se casou com ele, mesmo que ele tem 45 anos de idade, enquanto ela devia ter, sei lá, 20 e poucos. E a Marta aceita, assim, ela vê como uma vingança tudo que ela aconteceu com ela no passado, então ela acaba aceitando se casar, embora antes ela não quisesse. Talvez porque ela estivesse arredia a isso, a esse ponto de descasar ou por tudo que ela passou no passado, e também por ela ter dito que ela poderia ser independente. E isso já é uma ideia que foi introduzida no livro, mas que s- efetivamente para a sociedade só seria realmente construída anos depois, séculos, não séculos, mas anos, né, muitos anos depois. Um resumo do livro é basicamente esse. E agora só mais um último ponto, é que depois que a Marta se casou, a mãe dela, que já não precisava mais trabalhar, não que ela não precisasse mais trabalhar, mas ela não precisava mais sustentar a menina. Ela faleceu. Ela ficou muito doente e faleceu. E o que no livro fala é que, como ela não precisava mais sustentar a filha, ela não tinha mais motivo para existência. Não que seja essa a verdade, mas é o que o livro induz a entender. Basicamente, esse é o resumo. Você quer complementar mais alguma coisa, Flávio? Quer que você já leu a história? Ah, eu acho que você deu uma boa, um bom resumo do livro, vários pontos, inclusive essa parte que a mãe dela morre, né? É porque realmente o que você falou, é como se a missão dela tivesse acabado por ela ver que a filha dela estava em boas mãos, então ela deixa, né, a terra para, porque ela também já sofreu muito de ter ficado a vida inteira trabalhando para sustentar a filha. E, como elas tiveram essa transição, porque antes, no começo da história, elas eram ricas, né? E quando o pai morre, elas perdem tudo, elas perdem a casa, perdem a empregada que tem.
E a menina se vê numa coisa que é totalmente frustrante. A situação você... É porque a gente tem que pensar que é fácil você... Fácil. Mas a sensação de você se acostumar, de subir de classe social, é fácil você se acostumar com uma coisa melhor. Agora, você descer de classe social é uma coisa muito frustrante. Foi o que aconteceu com elas, que elas tiveram que sair de uma casa grande com empregada para acabar morando no cortiço, né? E é como você falou, quando ela se depara com essa situação em que ela vai na casa das clientes e tem essa Lucinda, e é engraçado perceber como criança também é perversa, porque essa Lucinda, ela percebe a vulnerabilidade da Marta, que ela tem por ser mais pobre, e ela fica expondo a Marta. Então, elas vão as duas na frente do espelho, e a Lucinda fica meio que olhando com um olhar de desdém, tipo, ai, a minha roupa é muito mais bonita do que a sua, e a Marta, ela descreve muito isso no livro, como ela se sente inferior, e como ela sente que ela não é nada, porque ela queria realmente ter aquelas roupas e tudo que a Lucinda tem, a boneca. E ela acaba passando, né, a vida inteira tentando se desvencilhar desse trauma, que seria realmente ela ascender socialmente de novo. Deixa eu pensar. Tem algumas coisas, algumas anotações no livro que eu peguei. Você falou do Luiz, né? Realmente, ela foi meio que uma ilusão amorosa, porque eles eram muito diferentes, né? Ela se apaixonou perdidamente por ele e ele era mais volúvel do que ela. Ele gostou dela, gostou do jeito dela, mas ele estava mais interessado realmente na parte mais física, digamos assim. Não que tenha acontecido nada entre eles, mas depois que ele viu, ficou um pouco com ela na próxima oportunidade que ele teve com essa americana, que ele viu que era mais charmosa, mais chamativa, ele já trocou rápido de menina e ela não mudou de ideia até o final do livro. Tanto é que você percebe que quando ela casa com o Miranda, né, que é bem mais velho do que ela dá a entender no livro que ela casa, mas porque ela não tinha mais esperança de ter outro amor na vida, e mais por inércia mesmo que ela vai, mas ela não gosta dele, ela deixa isso bem claro, mas ela assume ele meio que como um amigo dentro da cabeça dela. É, eu acho que é isso. Acho que você abordou bem o livro, falou bastante. Ah, só tem uma coisa. Antes da viagem, antes da viagem que ela faz com a professora, ela, como o Bruno falou, ela se torna bem um exemplo dentro da escola e se torna bem íntima da professora. Então, a professora acaba chamando ela para ir na casa dela, numa festa, e a Marta se sente bem excluída. Ela vai, assim, com um vestido bem simples, e a todo momento, dentro da festa, ela fica lá sentada, ela sente que ela não pertence ao lugar, mas ela fica mirando as pessoas, ela fica mirando as pessoas e ela aprecia aquela vista, né? Aprecia o jeito que as pessoas estão alegres, dançando, mas ela não se sente parte do lugar. Tanto é que tem um momento que eu não vou lembrar do nome do moço que chamou ela para dançar. E não é que ela não sabia dançar, mas ela estava desconfortável, assim. E sabe quando você dança com alguém e a pessoa dá na cara que ela, na primeira oportunidade que acabar a música, ela vai te largar lá na mesa e vai embora dançar com outra pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu. Acabou a música, ele foi lá, sutilmente deixou ela na mesa e foi embora. Mas, para isso,
eu diria que não tem mais nada para dizer. E aí, Pedro, tá entendendo? Tô. Boa. Tá bom, agora é só para finalizar, falar um pouco do alguns aspectos relevantes, fazer tipo Não, não, uma peraí. análise. Ah, tá, não Fala. esquece. Não, Não, pode falar, fala não, aí. eu ia. É porque, tipo assim, como é um livro de prova, né? Eu ia perguntar, o que que vocês acham que é? Eu ia falar o que. Eu ia falar o que eu acho, né? Porque eu não li, mas pelo que vocês falaram, eu queria perguntar se é o que eu tô achando é verdade. E também perguntar, mas como você vai falar esses pontos, eu vou perguntar depois, porque se você acabar falando, eu não preciso perguntar, né? Não, mas pode falar, fala. Tá bom, beleza. Beleza, então. É, falar alguns aspectos relevantes. Se a Flávia quiser depois complementar, fique à vontade. É, primeiro ponto, que eu acho que é muito importante, que é nítido quando você lê o livro, que é essa relação entre a mãe e a filha, que acontece da primeira página até a última página, elas têm essa relação, que a mãe, ela cuida muito da filha, ela trabalha muito para sustentar a filha, trabalha muito para deixar a filha feliz. Então, sempre a mãe está trabalhando muito. A mãe tenta levar a filha para esse mundo esse trabalho do que ela faz, só que a filha não aparenta não ter muito jeito para coisa, então a filha muda, vai para um outro caminho, diferente do que a mãe faz. E a mãe sempre tentando deixar a filha feliz. Por mais que a filha seja rude com ela, por mais que a filha não se importe com algum detalhe, ou ela seja chata com a mãe sempre está atrás da filha para deixá-la feliz, para fazer com que ela se cure de alguma doença ou que ela tenha uma condição de vida melhor. Alguns exemplos do que acontece no livro é, por exemplo, no início, não no início, mas seria mais no início do livro, quando a filha, ela, depois de já ter visto a boneca da Lucinda, que é a menina rica, ela quer muito essa boneca, ela fica ficcionada por essa boneca, quer essa boneca no momento, e era impossível que a mãe conseguisse pegar a boneca da menina, ainda mais porque a menina estava viajando, não dava para ela pegar a boneca, então ela teve que trabalhar mais para poder comprar a boneca para filha ficar feliz naquele momento. Ou quando a filha estava meio triste assim, ou estava doente, e aí o médico falou que ela tinha que ou casar ou viajar, era alguma coisa assim. E aí a menina vai para uma viagem com a professora e quando ela volta, a mãe tá muito triste, assim, tá muito seria triste a palavra, mas não é bem triste a palavra, mas é nesse sentido. Ela tava com muitas saudades da filha. E a filha é feliz porque voltou da viagem, mas não tão feliz porque o menino lá que ela gostava não gosta mais dela. Mas a mãe sempre fazendo de tudo para ajudar a filha. E aí no final a mãe morre porque, como a Flávia falou, ela já tinha cumprido a missão dela na vida, que era ajudar a filha dela até o final. Desse tópico, acho que é isso. Não sei. Tá bom. Agora falar um pouco da importância da educação que é abordada no livro. Desde que o momento que a menina entrou na escola, ela começa a achar muito importante isso que ela está estudando. É, a- as amigas dela ajudando ela com a escola, ela vai aprendendo. Aí ela vai muito bem no primeiro exame dela, falam que ela tem muito talento, e ela fala, e aí depois ela começa a pensar que não, ela não tem talento, mas ela se esforça, e por ela se esforçar, ela consegue o que ela quer nesse sentido. E ela vai se esforçando muito, e aí depois ela pensa que para ela ter o luxo que a Lucinda tem, ela tem que estudar. Então ela vai estudando cada vez mais, até que no final ela vira professora. Ela se importa muito com esse estudo, e é isso que uma das mensagens que eu acho que o livro quer passar, que é quão importante é a educação, como a educação pode mudar a sua vida. Porque
Depois a menina ganha um ordenado, aí ela muda de casa, daí ela vai para um outro lugar que é assim, não é melhor, mas é mais é, um lugar mais rico, assim, mais com uma condição de vida melhor do que ela tinha lá no Cortiço. Então ela vai assim, melhorando de vida, com base no dinheiro que ela está ganhando, e aí depois, no final do livro, ela já conseguiu virar professora, passou num concurso. Então, acho que isso é um ponto importante para se lembrar quão importante é a educação explorada no livro. Isso dá para relacionar também com que tudo que é dito na escola, para gente, do Salvador Arena, como ele se importava, quando ele falava que a transformação social acontece por meio da educação, que é o que o livro fala, o que o livro prega, então acho que dá para relacionar muito bem as duas coisas. Quer falar mais alguma coisa? Acho que tá bom nesse tópico. Beleza. Agora mais um, a miserabilidade da vida no cortiço. Mostrar as coisas que acontecem lá. Dá para relacionar muito bem com o que a gente já leu no ano passado do Cortiço, do Aloysio Azevedo. É bem parecido. Os episódios que acontecem, embora sejam com personagens diferentes, em um lugar diferente, ainda assim dá para relacionar muito bem com o que acontece no outro livro. A Ilhoa, por exemplo, a Ilhoa, ela tem aqueles filhos, aí ela bate nos filhos, é, eles passam por umas condições de vida difíceis, aí quando a menina, a mais velha, a Carolina, ela dá comida, dá um pouco de comida para Marta, a mãe dela vai lá e bate nela, porque ninguém lá tem boa condição de vida, então quem tem também não. Quem tem um pouquinho mais não dá para quem tem nada, porque tá cada um tentando sobreviver e querer ajudar o próximo não é que não é uma opção, mas dentro deles, no pensamento de que eles estão lutando pela própria sobrevivência, eles não, ajudar o próximo não é muito uma opção. Então, eles vivem numa vida muito miserável. E aí, para o menino lá, o Maneco, que é o filho da Elioa, vai tá muito nessa vida miserável. Aí ele começa a beber, e aí depois ele fica viciado e morre por causa do vício. É um outro ponto que é legal, entender que o livro fala desse vício no alcoolismo. Então, é um outro ponto que é legal lembrar do livro, que como o livro fala de que ter um vício na bebida alcoólica pode trazer sérios danos, que até o menino acaba morrendo por causa disso. Outra coisa dessa miserabilidade na vida do Cortiço, pode falar de quanto que eles tinham que trabalhar muito, muito, muito para tentar sobreviver, enquanto o dono do Cortiço, que morava num lugar lá que ele chama de Avenida, era muito rico, só deixava alguns que eram os mais ricos morarem perto dele, lá eles tinham muito boas condições, enquanto comparado com o resto do cortiço era uma vida muito miserável, vulnerável. Eu lembrei de uma cena que faz um pouco de tempo do que eu li o livro, mas tem uma cena, acho que, se não me engano, é a cena em que o menino que a Marta vê, se apaixona pela primeira vez, segue ela e a professora, e ela descreve bastante a entrada do cortiço. Ela descreve que o chão é de terra batida e que não tem saneamento básico, que o odor é bem forte, que a água está toda a céu aberto. Isso é uma coisa assim que para mim foi um fator importante para correlacionar, por exemplo, com o livro do Aloysio de Azevedo, que mostra bastante o começo da urbanização do Rio de Janeiro.
Mostra como é precário, mostra também a desigualdade social e a formação das periferias, né? A formação dos lugares menos favorecidos, que acabaram sendo os morros no Rio de Janeiro. Tem esse ponto. E eu queria falar de outra coisa também. Bruno, você lembra daquela cena em que é bem no final do livro, que é a Marta, ela encontra com uma amiga da escola. Eu É verdade. A não Clara lembro o que Silvestre. acontece. Assim, isso dá pra relacionar também com o começo do livro. A menina, ela encontra uma antiga amiga dela de escola, que é a Clara Silvestre, que é aquela que elas. Logo depois que a Marta largou a Matilde, que era aquela que roubava o material, a Clara Silvestre vira a próxima amiga dela. E aí, nessa cena específica, no final, as duas se encontram. A Clara muito rica, muito. Tava maquiada, tava com um leque, com um vestido chique, enquanto a Marta não tinha muitas posses, não estava muito na mesma condição social da Clara. As duas se encontram, conversam um pouco, a Clara fica muito constrangida e depois ela vai embora falando que não merece a amizade da Marta. Embora a Marta pense que, na verdade, a Clara estava mentindo, dizendo que, na verdade, a, a Marta que não merecia a amizade da Clara pela Clara ser mais rica. Isso, é. Eu lembro também que no final do diálogo dela, se não me engano, a Clara entra num carro cheio de amigos que também são ricos e chamam ela para, não sei se para passear, alguma coisa assim. Também tem um outro ponto que me chamou a atenção quando eu li o livro, que foi que você comentou da Ilhoa, né? Ela tem um maneco e ele, com 8 anos, começa a beber por causa do barista que incentiva ele. E brinca, né? Ele acha engraçado ficar dando bebida para uma criança, só que ele acaba se tornando alcoólatra. A Ilhoa, em toda a história, principalmente no começo, ela é muito agressiva com os filhos, inclusive com a mais velha, que dá a comida para Marta, numa cena, igual o Bruno falou. E batia muito no Maneco também, só que quando ele começou, assim, a ficar mais perto da morte, porque ele estava ficando mais fraco, a Ilhoa ficou muito sensível e muito triste. Então você percebe que, apesar dela ter sido totalmente agressiva, bater, ter sido violenta com os filhos, ela também tem essa vulnerabilidade de ter ficado totalmente sensível quando o filho morreu. Era isso que eu queria comentar. Ótimo. Agora, só para finalizar, o último ponto seria esse do comportamento humano. Esse do comportamento humano dá para falar de vários personagens, várias coisas, é um ponto mais geral, assim. Alguns comportamentos que você vai lendo o livro e você vai pensando, ó, isso aqui tá mostrando mais essa parte, está mostrando mais isso aqui. E, por exemplo, a relação dos dois amigos, que um matou o outro para poder pegar o dinheiro, é um comportamento que também dá para relacionar com o que acontece no Cortiço. No Cortiço também tem essa parte de exploração, um querer explorar melhor mais que o outro, e é isso que acontece em algumas partes desse livro, e nesse comportamento humano dá pra gente entrar nessa parte de o amigo ter matado o outro para poder pegar o dinheiro, aí o outro personagem lá que é explorado em troca de alguns objetos, algumas coisas, ele é explorado o trabalho dele, que é a forma que ele tem para pagar. Ou, por exemplo, o comportamento, como você disse, do Joaquim, que é o barista, que ele acha engraçado ficar dando bebida pros menores, e aí depois ele acaba sofrendo, né? A mãe do menino acaba quase matando o cara. E
Eu acho que o comportamento principal que tem que falar no livro é o da Marta. É, já que ela é a protagonista e a mente dela que é aberta para todo mundo, assim, o que a gente consegue saber é pela mente dela. E como ela se sente inferior às outras pessoas só porque ela mora no cortiço ou porque ela tem uma classe social mais baixa que os outros. Por ela se achar feia, várias partes do livro você vai lendo, você percebe ela voltar no mesmo ponto, que é ela se achar feia, se achar inferior, se achar mais pobre e não merecer alguma coisa que o outro merece, por ele ser um pouco mais rico, alguma coisa assim. Então, acho que esse é um ponto principal de ser abordado do livro. Basicamente isso. É verdade. Eu acho que um dos aspectos mais relevantes em relação ao comportamento humano é realmente essa relação com o dinheiro, que está sempre presente no livro. Por exemplo, quando ela vai lá com a Lucinda, quando ela perde tudo com a mãe, com a morte do pai, tudo que ela faz é sempre em relação, ela sempre se compara com a classe social da outra pessoa e ela sempre se vê inferior por causa disso também. Ela, quando ela recebe uma doação de uma, perdão, o meu bairro faz um pouco de barulho. Quando ela recebe uma doação do primeiro vestido da Lucinda, ela se sente muito pior do que quando ela foi comparada em beleza, em classe social com a menina. Ela se sente muito mal por estar recebendo uma esmola, porque é como se isso tivesse sido a comprovação de que ela era inferior, porque as pessoas mais superiores elas estavam se sentindo bem por fazer uma ação boa para alguém que era pior, era considerado pior do que elas. Então ela se sente muito mal, assim, mas ela fala que ela vai se acostumando ao longo do tempo, o que é uma coisa, é um fator importante na minha opinião, porque eu lembro muito do livro da Banalidade do Mal, que ela diz que ela sempre que dá para se acostumar com todas as coisas, inclusive com as coisas ruins. E ela fala que ela se acostuma com esse sentimento ruim de inferioridade. E é uma coisa muito forte, porque isso vai perdurar para a vida inteira dela. Inclusive, quando ela se encontra com essa amiga, claro, que ela fala realmente, como o Bruno disse, que ela não merece a amizade dela por causa da classe social. Quando o menino segue ela até o cortiço, ela também se sente não merecedora de nada por causa da classe social. Então, acho que essa relação com o dinheiro, ela está sempre presente ali, está sempre assombrando, digamos assim, a Marta. Eu acho que falou muito bem. Acho que é só. Acho que eram esses pontos que a gente tinha para falar. O que você achou, Pedro? Deu para entender tudo? Respondemos sua pergunta, principalmente? Então, assim, antes você pode botar só o slide, por favor? Dois, na verdade. No Certeza, primeiro. senhor. Eita, Vocês responderam. Algumas só. Não todas, né? Coloca no primeiro não, no segundo, que é o que tá a foto da Júlia. peraí. Só pra ver uma coisa, rapidão. Tá, ó. Eu queria falar algumas coisas só. Não é nada sobre o livro porque eu não li o livro, né? Mas só pra falar porque talvez ajude, talvez não ajude, não sei. Só que assim, a primeira coisa é só sobre o termo mesmo, porque eu lembro que no livro de realismo e naturalismo da escola, o realismo e naturalismo aparecia como sinônimo de naturalismo. Tipo assim, você pode chamar o naturalismo de naturalismo ou de realismo e naturalismo. Só que esse livro que vocês falaram, eu não li, então eu não sei como é a escrita da Júlia. Só que a história inteira, ela só se relaciona com o naturalismo quando ela fala sobre dinheiro. Uma sociedade atual, ela retrata a sociedade atual, que é muito materialista em relação ao passado. Então tudo é baseado, até a beleza é baseada na posse.
E, e só isso, porque quando ela fala assim, pelo que vocês disseram, quando ela diz que a personagem se compara com os outros e diz que sente que os outros mereciam mais porque tinham mais, me parece mais uma coisa calvinista do que naturalista. Tipo, e o calvinismo não parece pra mim naturalista. Quer dizer, se bem que pensando. Não, parece sim, porque. Não, esquece, isso faz sentido sim, na verdade. Não, ele é naturalismo. Mas a escrita dela é parecida com a do Curtiço, tipo, comparando com. Fazendo a. Quando ela pega os problemas sociais e transforma em doenças? Ou ela não tem isso? Ela não Não, tem. Ela não também não tem tem psicologia. nenhuma metáfora pra falar de algum mecanismo social como se fosse algum bicho, Não, alguma estrutura sendo um bicho, não faz nada disso. Tem alguma coisa na escrita que seja naturalista ou só os contextos, os episódios? contexto. É mais o contexto. É, a escrita em si não tem muito a ver com a do Cortiço. Mas os problemas que ela traz e também o que ela aborda no livro relaciona com o naturalismo, mas não tem nenhum traço do Aloysio. Ah, eu não sei então. Os episódios parecem bem naturalistas, né? Porque você vê o personagem que teve com tudo que é desde o começo de um jeito, acaba influenciando a vida das pessoas no quando elas vão se desenvolvendo, né? Então, ela nasceu rica, então ela sabe que é ser rica, então ela aplica esse tipo de visão a partir do momento que ela vira pobre. E aí ela começa a se sentir mal por não ser igual antes, porque ela já teve a noção de ser igual antes, né? De ser rica. E é a mesma coisa com aquele carinha, o menino que fica viciado. Como que é o nome dele? O Maneco. Maleco? Luiz? Maleco? Ah, Isso. Como que é? Maneco. Mané. Isso mesmo. Maneco. Então, o Maneco ele só ficou, aparentemente, assim, não é tão naturalista assim, porque isso é meio óbvio, né? Mas assim, ele só ficou viciado em bebida alcoólica porque ele foi viciado quando era criança. E um traço que agora, assim, naturalista é que o cara que o viciou fazia isso por brincadeira, né? E então isso é praticamente aquela banalidade do mal que a Flávia falou e também é uma... Eu acho que é, de certa forma, uma... Como é que eu falo? Sabe aquela ideia de que o homem é mau por natureza? É tipo isso. Sei. Eu não diria que é uma animalização, porque não se parece uma animalização, mas é uma ideia de que o homem é mal por natureza. Ele está literalmente causando mal do outro para dar risada. Então é um traço bem naturalista. Não acho que o realismo faria isso. Mas não sei. O que eu ia perguntar era o que vocês acham que cairia, porque em prova não ia cair só. Ah, o que acontece no episódio X, né? Ia cair alguma coisa da história relacionada com ideias fora do livro, né? Tinha que extrapolar algumas situações do livro. E aí, mas só que vocês já falaram, vocês acabaram falando da banalidade do mal, falaram do. Vocês acabaram também falando do que eu falei, né? Dos episódios que são bem naturalistas, de quando ela se sentia mal por saber como era rica e não ser mais rica. Acho que pela dependência que ela tem da mãe, mesmo que não diretamente no texto, ela não tenha falado, a autora não tenha falado que essa relação era por conta dela ser um animal, mas eu acho que essa aderência que ela tem com a mãe dela, do começo ao fim do livro, talvez seja essa dependência que a Prole tem dos seus dos seus pais, né, na natureza. Não sei como falar isso, mas acho que deu pra entender, é isso. Não sei, não sei, eu acho que Não, é isso. entendi. É Entendi. interessante o que vocês falaram. Só que eu queria só falar que, tipo assim, tem que relacionar com coisa de fora, né? Mas vocês relacionaram, então responderam a minha pergunta. Teoricamente, não era uma pergunta, mas é isso aí. Não, deu para entender a sua pergunta. Naturalista em si, como o Curtiço, eu não diria que é muito, mas ele tem alguns traços assim, então ele aborda o alcoolismo, aborda essa relação com o dinheiro. Uma outra coisa que talvez eu considerasse como naturalismo seria a violência que a Ilioa tem com os filhos, que seria o modo com que ela lida com os filhos seria a violência, que é uma coisa meio natureza animal, digamos assim.
porque ela não trata os filhos de um jeito racional, conversar com eles, nós vamos abordar o problema de um jeito que dê para solucionar. Não, ela só bate e traumatiza os filhos. Então, eu diria que talvez, assim, poderia se relacionar essa parte com o naturalismo. Mas eu já vi algumas questões de vestibular que relacionam o cortiço com essa obra. E eles falam, não falam muito em específico contexto de episódio, assim, mas falam mais da urbanização, realmente esse início de urbanização, como que qual é a relação entre as duas obras, o que as duas falam e realmente fazem referência a essa urbanização. Ah, uma outra coisa que tem dessa obra não é a história em si, mas é a história por trás da obra, digamos assim. Porque esse livro foi escrito pela Júlia Lopes de Almeida. E é um livro muito bom, e a Academia de Letras, a Academia Brasileira de Letras, queria pegar, né, esse livro e fazer, não sei, queria pegar o autor do livro e colocar numa cadeira da Academia Brasileira de Letras. Mas como foi escrito por ela, né, por uma mulher, se não me engano, acho que foi Machado de Assis que se opôs, assim, a colocar uma mulher na academia. Então, eles acabaram aderindo o livro, associando o livro ao marido dela, para conseguir colocar ele na academia de letras, que ele também era um escritor, mas ele não tinha escrito a obra e eles fizeram isso, trocaram o autor para colocar um homem na academia. Foi uma coisa que não responde a sua pergunta, mas foi um detalhe que eu lembrei que eu acho importante ressaltar, porque a FUVEST, né, colocou a lista de livros desse ano, 2027, 2028, exclusivamente de obras de autoras femininas. E eu acho que um dos pontos, por eles terem colocado esse livro, seria a história por trás dele, que foi realmente uma história de machismo, né? Então, mais para ressaltar a autora também. Interessante. Boa. Que mais? Deixa eu pensar. O que cairia no livro? Eu vi algumas análises, algumas assim, não muitas, que tem. Sabe a parte que eu falei do. Que eu e o Bruno falamos da Lucinda, que ela fica se comparando, que vai no espelho? Essa parte, assim, as mulheres, né, que eu vi fazendo a análise, elas falam que poderia cair por. Porque assim, é que nem você falou, a maldade nascida do homem, assim, uma coisa meio nata. Porque a Marta, ela sofre esse preconceito por ser inferior, por ser mais pobre, na casa da Lucinda. Só que ela reflete isso no cortiço, porque ela ganha esse vestido, né? Ela ganha essas roupas, e depois que ela sofreu todo o preconceito na casa da menina que era rica, ela vai no cortiço e fica se exibindo para essa família da Elioa, né? Que tem duas filhas e o Maneco, e ela fica se exibindo para os vizinhos, falando que ela tem vestidos e roupas e bonecas e que ela meio que reflete o mal. Então, quando eu falo da banalidade do mal, eu estou querendo dizer também da reflexão dele, porque a menina é nova, mas ela tem a maldade, digamos assim, de refletir o que foi feito a ela, mesmo ela não tendo gostado disso. Então, acho que esse também talvez seria um ponto que eles pegassem assim, mas não sei. O que você acha, Bruno?
Não, eu acho que esse ponto é importante também. Os outros pontos que eu pensei, mas a gente também já falou deles, que é esse que você falou, também de a menina querer ter o luxo da Lucinda, e por isso que ela começou a querer virar professora, querer trabalhar com isso. E um outro ponto é o assim, pensando no livro, não em reflexões do livro, mas só episódios do livro, seria o da menina querer mudar de casa só porque ela viu que o lugar onde ela mora poderia dificultar as relações dela com as outras pessoas por ela se achar inferior. Mas de episódios do livro, acho que esses aí seriam os mais importantes, assim, para pensar em questão de prova. Os outros seriam parte de análise, aspectos, tipo, que nem a gente pegou aqui. Aqui, esses aspectos aqui eu acho que também são importantes de lembrar. Provavelmente Sim, vão colocar alguma questão falando da mãe, que sozinha sustentava a filha, ou falar dessa importância da educação, relacionar esses outros dois pontos, que também são relevantes também no curtiço, falar do dinheiro e também dessas coisas que a gente conversou agora. Acho que, em geral, isso. E aqui, Pedro, você tinha falado dessa parte de realismo, naturalismo. Acho que o naturalismo é mais pelo contexto mesmo, pelo que eles falam, e o realismo mais para aquelas relações que eles falam do dinheiro e também quando eles falam dos personagens mais ricos. Mas também acho que não dá para definir qual dos dois seria o livro, acho que ele fica mais nessa linha entre os dois mesmo. né? Uma coisa também que me lembra muito no livro de ser realista é a parte que a Marta casa com o Miranda, né? Porque no romantismo você tem aquela história que casa por amor e vive para sempre na paixão e tudo mais. E no casamento dela, ela quebra totalmente essa ideia, porque ela não casa por amor. Ela casa meio que por ascensão social e por falta de opção, mas por desejo da mãe assim de ter um marido e ficar tranquila no sentido de ter alguém para lutar na vida com ela junto, mas ela não ama ele. Então você acaba um pouco com essa ideia de casamento perfeito e idealizado. Acho que Pessimista, né? é, e, Pedro? Uma visão bem pessimista. É, É, acaba sendo. eu acho que basicamente do livro é isso que a gente falou. Breno, você pode colocar lá no terceiro agora? Slide, por favor. Consigo. No quarto, na verdade, né? Isso. É esse aí mesmo. Fala. Como, como a gente vai. Eu não sei se dá pra fazer isso agora ou se você quer fazer na próxima aula, na próxima reunião, né? Mas eu acho que seria legal a gente pegar. É que eu não li ainda, né? Então seria interessante eu ler. Mas dá pra gente fazer tipo assim: a gente pega cada um desses tópicos que você achou importantes do livro, e a gente puxa conteúdos externos ao livro que se relacionam com isso e que são conteúdos do naturalismo e do realismo. Tipo assim, que nem eu falei da relação filha-mãe, mãe-filha. É uma relação. Travou, Pedro. Alguma coisa aconteceu. What the fuck, bro? Hell no. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Beleza.
Voltou. Fala aí, você tava falando Voltou, da tá bom. relação mãe e filha. Parou onde? Não... Relação mãe e filha? Tá bom. Calma aí, só um É, segundo. Não, mas era só um exemplo também, acho que vocês já entenderam. Tipo assim, a relação mãe e filha pode ser visto na visão naturalista, como uma coisa natural, porque a mãe teve a filha e a mãe é um animal, a filha é o animal que saiu da mãe e o animal na natureza tem relação de dependência com a mãe, que teve ele na natureza. Ah, a importância da educação. Porque, sei lá, no naturalismo, se você é bem educado, você consegue perceber um jeito de tirar proveito das pessoas, que nem a pombinha, por exemplo, que virou uma prostituta e só porque ela sabia qual era o ponto de fraqueza das pessoas, que era basicamente luxúria, né, sexo. E aí ela saiu do casamento só pra conseguir ganhar dinheiro com o ponto fraco das pessoas, porque ela era inteligente, segundo o livro, né? Então, tipo assim, acho que dá pra gente puxar de cada um desses aqui ideias que são fora do livro, mas que se relacionam com o realismo, com o naturalismo. Um pode ser. exemplo também, a banalidade do mal, sei lá, comportamento humano, dá pra gente ver. Eu não li o livro, mas vocês falaram bastante de aquela ideia de ser reflexivo, o comportamento que você sofre, você aplica, que é aquela ideia do Machado de Assis, né? Do carinha da vara. Como que é o nome? Não é o caso da vara, é o carinha da chibata lá, esqueci o nome dele. Ah, tá, é o... Menino é o pai do Putz, homem, aqui eu esqueci o nome do. não, eu lembro, mas... Mas enfim, é essa ideia aí. Você falou Ah, também da maldade do ser humano, né? Acho que essa ideia do É, Hobbes é do Hobbes, isso. Yes. O homem também é uma natural. boa. Prudêncio. Então, é isso aí. Não sei, acho que a próxima aula é melhor, né? Porque aí talvez dê pra eu dar uma olhada no livro. Aí eu Beleza, posso pode ajudar ser. melhor, porque eu posso estar falando um monte de coisa aqui e no livro não tem nada disso. É bem provável. Então a Não, But gente... I don't know, tá bro. sempre I don't know. conivente com o livro. Show the balls. A gente pode fazer isso, então, se você quiser. Você lê o livro, o Arthur também, que tá ouvindo essa gravação, lê também o livro. Mas tem um É. preguiçoso, vai ler em 2 páginas. Mas é fininho, são só 80. É, o livro é Facinho. curtinho, é rápido. Rapidinho você lê. É, aí vocês Preguiçoso. leem, aí, sei lá, um outro dia, se quiser, daí a gente faz de novo. Pode ser final de semana que vem, pode ser antes. Eu acho que. Tem quantas páginas? 80. É rapidinho, eu li em Nossa, 3 então dias. dá pra ser. É. Eu ia falar que não, mas é. Porque eu comecei a estudar e, tipo assim, não tá dando tempo. Tô. O dia inteiro não tá dando tempo, porque, né, é difícil, mas. Porém, eu vou conseguir. 80 páginas também, pelo amor de Deus, né? Você, sei lá, Beleza. 300, eu ia falar. Mas tá bom. Eu vou tentar. Next class is us. Ok. Depende também da versão do livro que você pegar. A minha tem 71 páginas. Ué, mas aí diminuiu, pô. Aí tá melhor. Melhor ainda. Oxe. Não sei porquê, mas é. Mas tá bom. Algum ponto aí? Adicionar? Ou é isso? É isso Acho que tudo? é isso, acho que é isso. Show. Muito top. Ô, Breno e Pera aí, pera Flávio, aí. qual vocês já leram da lista? Só pra eu ver aqui. Esse, Esse? Certo. esse. Eu li da FUVEST. Canção de Ninar. Menino Canção, grande. isso. Canção de Ninar Menino Grande. Memórias de Marta. Eu comecei As Meninas. Olhos d'Água cai no Unicamp, né? É, É. Então, acho que é isso, por enquanto. e da Unicamp foi Morangos Mofados. Vamos lá. Não, da Unicamp, eu ainda não li Morangos Mofados, eu vi a análise. Ah, tá. Da Unicamp, eu li Olhos d'Água, A Vida Não É Útil e, deixa eu ver, comecei também Alice no País das Maravilhas. Por enquanto é isso também.
Tem muito livro pela frente. Certo. A gente pode fazer isso. E aí depois, Pedro, a gente pode fazer as próximas aulas falando de livros obrigatórios, né? Já que É, eu acho que tava vai pensando virar nisso. Eu acho que. É porque, tipo assim, como são muitos, eu acho que a gente podia parar de. Eu não sei se a gente vai continuar no ano que vem, né? Eu espero que sim. Mas nesse ano, pelo menos, a gente devia parar de colocar esses conteúdos a mais de escrita e ver esses livros só, porque né, são muitos livros. E É, aí é meio triste, né? Mas é, tá bom. vai ser mais legal. A gente faz um bate-papo desse jeito, assim. A Yes. gente lê o livro. Seria mais legal se todo mundo lesse o livro, né? Eu Aí, acho que sabe o que que seria bom? A gente, tipo assim, ler, né? Só que a gente pega e lê pelo menos algumas partes do livro na reunião. Então, tipo assim, até de uma aula pra outra. Ah, tem que ler pelo menos 50 páginas. Aí todo mundo lê, pelo menos não, né? No máximo 50 páginas. Não, tem que ler precisamente 50 páginas. E aí, tipo, sei lá, das 50 até as 56 a gente lê aqui e vai discutindo coisas. E falando sobre coisas que aconteceram no livro, entendeu? E aí a beleza. gente aí lê junto, vê o que todo mundo, tipo, o ritmo de todo mundo, vê o que todo mundo pensa e fala das coisas de antes. E tipo assim, umas 6 páginas só tá bom pra ler, porque aí você vai ler, vai em 6 páginas não é possível que não apareça pelo menos uma coisa que apareceu já no livro, né? De pensamento, assim. Basicamente. Então acho que é bom. Uma Dá. ótima idea, yes. A gente vai pegando os livros, vai discutindo, faz tipo desse jeito, pega os pontos principais, fala assim, e é isso. Acho que isso que é legal. Tá, então, Beleza, então. qual será o próximo livro, então? Já vamos combinar aqui já. Sei lá. Entende? Qual Não livro? sendo poema, Eu acho que o poema é legal, o poema é o mais legal de todos pra ler, porque tem que mais ficar legal, decifrando. pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Amanhã um curtinho aqui, sei lá. Ou grande, sei lá. É grande você Pô, não consegue, né? o que eu ouvi dizer, o único que Isso eu ouvi faz dizer muito tempo. Também da ouvi. Hã? Nada, deixa quieto, é uma música. O único Fala aí. que eu, ixi, calma, eu fiz alguma coisa. O único que eu ouvi dizer da lista da Fulvestre é as meninas. As meninas. Que tinha uma menina na minha sala lendo e ela me falou o que ela tava achando e tudo mais. Só que o resto eu não conheço. Então eu acho que seria bom a gente começar pelas as meninas, Que é que o é maior, prosa, né? tá? É o É o maior? maior livro. É Ah, não, grande. não tem problema não. É assim. Sério, Não tá onde? aqui Deixa eu ver. comigo Ué, mas agora, mas é grande. Ah, eu pego, calma aí, pega. ela tinha me mostrado o livro, parecia normal. Não parecia grande. Não, é um livro normal, mas se você considerar que os livros da FUVEST da Unicamp tem, sei lá, no máximo 100 páginas, esse aqui que tem quase 300 é o maior. Ah, tá. É. É. É, entre eles é o maior de fato. Então aí vai ficar um pouco difícil pra mim, né? Deixa eu ver um outro aqui. Tem um outro que eu também li e esqueci de falar. A visão das É. plantas? Hã? Visão das plantas? É, você leu minha mente. Esse também é pequenininho, acho que tem 130 páginas. Rápido também de ler. Mas eu Fala aí, teria que ver Pedro. a análise. A gente Certo. pode fazer isso, ler e aí semana que vem conversar, sei lá. Beleza, Pedro? Pode ser. Beleza. Pode ser, eu tô pensando. Os livros em geral são curtos, então, tirando esse, diferentes, geral são curtos, então, pode ser esse mesmo? Visão das plantas? Ou se quer as Ah, meninas? Quer as meninas, Pedro? o duro é que é tipo assim, eu não tenho nenhum, né? Eu tenho uma lista no País das Maravilhas só, e o meu nem em português tá. Tipo assim, não tem como eu acompanhar vocês. E o resto eu não tenho nenhum. Mentira, eu tenho Olhos d'Água, né? Mas, Que é a amizade? tirando Olhos d'Água, eu não tenho nenhum desses. E Visão das Hum, Plantas não é domínio público. Eu não conseguiria ler Não online, eu é? teria que ir lá comprar. Só que, tipo assim, pra comprar o livro e vir aqui, ia ser uma demorinha aí. De um tempo aí. Certamente nas férias não vai ser bom, eu acho. hum, Se bem que as meninas também não é domínio público, né? 73 ainda. não Oh sei. my god. Não, não tem como ser. Eu acho que é tipo 90 anos, sei lá. Um negócio assim, né? É, acho que no Brasil é. Peraí. Só um negócio, né? Pelo amor de Deus. É,
Ah, eu acho que Casa Velha é legal. Eu li um pouquinho só. Eu não li tudo, né? Mas eu li um comecinho e parecia bem legal. Qual? Casa Velha. Casa Pode ser. Velha? Pode ser Casa Velha. É história, mas pode ser Casa Velha. Vou Tem começar domínio com o público? Machadão, gênio. Tem domínio, Mas. né? Que? Tem domínio público, né? Ele é? É, acho que é do Machado de Assis. É. É domínio público. É. Então é isso aí. Casa Velha. Next week, bro. Pode ser então. Falar lá pro Machado no grupo depois. Fala pro Também que preguiçoso. ele vai estar assistindo essa aula. Com certeza ele está assistindo essa aula. Não agora, mas. Tá nada. Você acha que ele assistiu a última aula? Não assistiu nada também, mano. Assistiu, Ele se assistiu. perguntava. Ele não sabia nem que era a aula dele agora. Olha isso, cara. Meu Deus. A minha já foi. Meu Deus, cara. Preguiçoso. Preguiçoso. Não tem como, cara. Como é que pode uma pessoa ser assim? Beleza, então. Então fica Casa Velha para next week. É isso aí. Tchau pra vocês. Tchau aí, Pedro. Adeus. Adeus. É isso aí, então. Foi legal. Foi legal. É, tá bom, então. Eu vou sair porque tem que jantar. Mas obrigado por você ter ido. Foi interessante. Mas eu Nada, vou... obrigada por ter me convidado. Eu vou jantar também. Tchau. Tchau. Beijo.